Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então já vamos para 1 Samuel, daí, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Amataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão. Versículo 2, Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Vamos mais adiante. Vamos para o versículo 24. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros e uma êfa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. Versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor tenho pedido. E adorou ali ao Senhor. Versículo 12, do capítulo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, que não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Vamos, versículo 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestindo com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Versículo 22. Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porquanto o Senhor os queria matar.
E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim com o Senhor, como também com os homens. Versículo 30, versículo 27, diz que um homem de Deus veio falar com Eli, o sumo sacerdote, sobre que Deus estava vendo esses pecados, né? Versículo 30, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Versículo 34, isto te será por sinal a saber o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante de mim, e andará sempre diante do meu ungido. Vamos para capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que então Eli, deitando no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Mas sabemos que ele foi primeiro a Eli, depois Deus fala com ele. Versículo 11, e disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Vamos agora para capítulo 16. Desculpa, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Versículo 9, Saul e o povo poupou a Agag. Agag era o rei dos amalequitas, ao melhor das ovelhas e das vacas, e as de segunda ordem. Vamos mais adiante, versículo 12, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltaram, passou e desceu a Gilgal. Vamos ler o versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. Versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto agrado em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer
é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a porfia, ou a obstinação, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos para o capítulo 17. Versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do filisteu, né? Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saí após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. É isto que vamos ler com a bênção de Deus. Essas histórias, acredito, são conhecidas de todos aqui, então não vai ser difícil, não precisamos ler todos os capítulos, né? Como nós já pensamos, os dias em que nós temos aqui, como nós acabamos de ler em Juízes, eram dias de afastamento do povo de Deus generalizado. Como diz ali, cada um fazia o que pensava. Mas notamos, é nestes dias que Deus está para fazer uma grande obra. É dias em que o povo de Deus está generalizadamente desviado dele. Todo mundo pensaria: o que Deus vai fazer agora, né? Não tem mais nada. Quer dizer, Deus já trabalhou com este povo, enviou os juízes, tinha Josué, tinha Moisés, voltando para o passado, tinha Arão. O que mais Deus pode fazer? Pois é, mas a gente não conhece a mente de Deus, os planos de Deus. E é nestes dias de decadência espiritual, Deus está para fazer uma grande obra, aonde o homem falha por completo. Deus começa a fazer a sua obra. E como nós já pensamos em Mateus, Deus começa com pequenas coisas. O homem, quando quer lançar um projeto, ele tem que lançar em todas as mídias, tem que aparecer na televisão, tem que aparecer no rádio, outdoors, tem que aparecer. Mas Deus, para fazer a sua grande obra, Ele começa com coisas pequenas, com coisas fracas, até com coisas mortas. Mas dali, aquele estado de morte, Deus, Ele tem poder para da morte dar vida, e dali fazer uma grande obra. Uma coisa em Deus só trabalha com vida. Por isso que o crente recebe vida eterna. Ele nasceu de novo. É só assim que Deus considera uma pessoa seu filho. Enquanto ele não tem vida de Deus, ele está morto, está alienado de Deus. Ele não é filho de Deus. A Bíblia diz que ele é filho da ira.
Nós temos então Deus, Ele vai começar uma grande obra. Será que Ele sai anunciando para o povo dele desviado? Não. Ele vai em busca de um fiel entre toda esta massa de desviados. Pode ser uma irmã, pode ser um irmão, pode ser um jovem, como nós vemos Davi, pode ser uma irmã solteira, como nós vemos em Maria, pode ser, como nós vemos em Ana, uma irmã casada, mas que tem uma vida difícil dentro da sua própria casa. Nós pensaríamos que Deus ia deixar para trazer Samuel, o primeiro homem do projeto de Deus, desta grande obra aqui. Pensaríamos numa irmã que talvez tenha o seu marido salvo, filhos, todos filhos salvos, que não tem problema. Ela tem tempo para cuidar só das coisas de Deus. Mas Deus não age como nós pensamos. Nós não podemos medir da maneira como nós estamos acostumados a lidar com as coisas, nem o mundo. Nós vemos que Deus, Ele começou este projeto colocando no coração desta irmã, uma irmã que o seu ventre era morto, ela não podia gerar filhos. Pois é ali que Deus vai começar a sua grande obra. Mas sabe que isto é bom, ou eu vou dizer, é o melhor? Porque a gente sabe que aquela obra é a obra de Deus. Só pode ser. Pode olhar para os seus recursos, olhar para os recursos dos que estão ao seu lado, pode reconhecer, só Deus. Só Deus pode salvar este pecador. Só Deus pode mudar a vida deste pecador. Só Deus pode trazer desejos de agradar a Ele neste pecador. E a gente pode ficar maravilhado. Deus está operando na minha vida, na vida de irmãos e irmãs, na vida da igreja. É Deus que está operando ali. Então Deus começa com esta. Abrimos Samuel. Ao fim de Juízes, decadência total, espiritual. Livro de Samuel também nós vemos aí que não estava nada bem a vida espiritual. Vemos este homem com 2 mulheres, mas ali em Ana nós temos o pequeno projeto de Deus, começando com ela. Deus colocou o desejo no coração dela. Aquilo que era impossível a ela, aos homens, até o sumo sacerdote. Inclusive, o desvio estava dentro do tabernáculo, estava até entre o sumo sacerdote, entre os seus filhos. Mas Deus, Ele queria fazer uma coisa à parte daquilo. Então, Ana fala com Deus, mas sem dúvida Deus já tinha falado com Ana. É assim. Quando nós começamos a procurar coisas, fazer coisas para Deus, é porque Deus já falou conosco. Deus já vem colocando desejo no coração de irmãos e irmãs, trabalhando aqui e ali. E Deus espera que nós respondamos a este chamado. Então nós temos aqui Ana fazendo isso. Samuel é o pequeno projeto de Deus para mudar aquela decadência espiritual. Então, de Samuel nós já somos levados para o tabernáculo, para onde ele foi muito jovem. E lá nós vemos o grande problema. Homens trabalhando para Deus, parece que tudo estava bem, mas havia pecado lá. Pecado na vida daqueles sacerdotes que serviam a Deus, estavam até envolvidos com as coisas de Deus. E Deus estava observando. Eles talvez podiam pensar
E às vezes as pessoas pensam assim, até as pessoas imaginam que para Deus me condenar tem que cair um raio na minha cabeça. Sabe, Deus não age assim às vezes com o pecador. Ele dá rédeas soltas para ele. Não sei se entende essa. Solta, deixa ele ir. Deixa ele ir. Para que quando a condenação venha, ele está bem avisado. Nós vemos aqui, Deus estava observando. E Deus estava levantando um jovem. No meio de toda aquela decadência, mas um jovem de coração sincero com Deus. Nós vemos, enquanto estes moços eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, é dito, porém Samuel ministrava perante o Senhor. Nós lemos também do trabalho deles, mas não diz que eles ministravam perante o Senhor. Notaram a diferença? Para Samuel, diz, ministrava diante do Senhor. Para os outros, os filhos, diz que eram filhos de Belial, mas aqui a Bíblia descreve o que eles estavam fazendo, estavam lidando com sacrifícios, mas não eram sinceros. Tinham a formalidade, mas não tinham espiritualidade. Deus não aceita. Só uma coisa formal, sem vida, não funciona para Deus. Então, isto é importante para a nossa vida espiritual, para a vida da igreja, para que Deus possa abençoar o povo de Deus. Só cumprir uma formalidade não é suficiente. As coisas de Deus não funcionam também só nas horas das reuniões. Um homem, uma mulher de Deus, ela vive 24 horas por dia, como nós temos no caso de Samuel. Um homem, ou um rapaz, um jovem, que ele assentou no seu coração. A sua mãe deixou ele naquele lugar, mas ele também tem o desejo de viver lá. Ele não está lá pelos seus pais. Então, talvez tenha filhos aqui de pais salvos, né? Até certo ponto nós levamos nossos filhos nas reuniões, mas às vezes eles vão embora. Outros continuam, mas continuam por si mesmos. Então Samuel não estava ali naquele serviço por causa da sua mãe deixou ali, e seus pais deixaram ali, mas ele mesmo se comprometeu com o Senhor. Nós vemos que o Senhor viu o coração dele. Então, os filhos de Eli eram grandes pecadores. Eles trabalhavam nas coisas de Deus, mas eles não tinham reverência a Deus. Eles dizem que eram filhos de Belial, não eram filhos de Deus. Nós vemos que o sumo sacerdote, o pai deles, falou com eles. Ele disse: pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Esses homens, eles viviam não na presença de Deus, mas na presença dos homens. O crente, ele tem que viver na presença de Deus, não na presença dos outros crentes, com medo dos outros crentes julgarem ele, não aprovar as suas atitudes. Não, o crente, ele não tem medo de Deus, mas ele teme a Deus, ele tem reverência a Deus, ele não faz certas coisas que talvez até outros que se confessam salvos, crentes, fazem, porque ele tem uma vida com Deus, não com os homens. Nós vemos aqui
Eli falando com eles: olha, os homens vocês podem, os homens julgam os homens toleram, você pode subornar os homens não vê o teu coração, você pode pecar contra o homem, mas pecando contra Deus, quem vai interceder por ti? Talvez entre os homens 2 condenam, mas o outro é amigo dele, não, vamos pegar leve com ele. Mas Deus não é assim. Pecando o homem contra Deus, quem vai interceder por ele? Só Deus. Estes jovens não estavam decididos a se arrepender, a se converter. Mesmo ouvindo a repreensão do sumo sacerdote, não havia disposição em seus corações de mudança de vida, mudança de coração. E Deus sabia disto. Deus estava criando oportunidade para tirar eles da terra. Como realmente aconteceu? Mas vamos pensar em Samuel. Aqui está o pequeno projeto de Deus de bênção para aquela nação. Nós vemos que como uma mulher, um homem, um jovem nas mãos de Deus pode fazer uma grande obra, pode começar a influenciar outros a servir a Deus, como também um homem, uma mulher, um jovem pode levar o povo de Deus à decadência. O mau testemunho dele, o desânimo dele. É assim. Mas aqui nós temos Samuel sendo levantado por Deus. Eu quero pensar nessas palavras aqui, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Por que não havia visão manifesta? Porque a palavra do Senhor era de grande valia naqueles dias. Normalmente, nós sabemos mais do que praticamos. Consegue entender isto que eu estou dizendo? Às vezes, e muitas vezes, podemos criar um vício de querer ouvir coisas novas, novidade. Mas será que nós já estamos obedecendo aquilo que nós sabemos? Estamos colocando em prática? Aquela palavra que nós já sabemos, nós temos vivendo diariamente? Deus não está falando mais aqui. Ou seja, Deus está dizendo para este povo o que eu tinha para dizer para vocês: vocês têm que obedecer, não é receber mais palavra. Obedece o que eu já falei. Será que a nossa natureza não é assim? Mas nós temos que nos corrigir. Nós temos aqui o ensinamento de Deus, como é que funcionam as coisas de Deus. Não é querer mais novidade, uma palavra diferente, mais gente para nos ensinar. Isso é bom. Mas será que todos nós aqui estamos praticando 100% aquilo que nós sabemos? No caso aqui, essas pessoas que estão envolvidas aqui nas coisas de Deus, principalmente estes homens líderes aqui, e o povo também em geral, não estava praticando, não queria. Então o que Deus faz? Ele levanta uma vida, uma pessoa que pratica as coisas de Deus. Samuel. Nós vemos a vida de Samuel aqui. Pode ler a partir de agora. Nós vemos Deus apresentando a vida deste homem, o que ele fazia, o que ele começou a fazer. Um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem espiritual,
Um homem que, quando falava a palavra de Deus, tinha peso. É isto que Deus quer. Nós vemos que o tabernáculo estava funcionando formalmente. Não havia vida nas pessoas, não havia prática. Então nós podemos, talvez só um detalhe aqui, eu não li tudo, mas eu até soube que alguém está dando estudos bíblicos sobre isso aqui, então não deve ser novidade a leitura. Notamos o que Deus fala para Samuel, um jovem, a partir do versículo 11, né? Eu li só o início dele ali. Talvez nós não teríamos coragem de falar tudo para um jovem assim, né? Mas Deus falou sobre o projeto dele. E nós vemos mesmo Samuel sendo jovem, Deus viu nele capacidade para receber uma palavra de peso, que ele ia exterminar, tirar, matar os filhos dele. Que Deus ia tocar na liderança daquele lugar, porque não estava correspondendo com as coisas de Deus. Deus falou para Samuel, não falou com ele, porque Deus já tinha mandado um profeta falar com ele. Inclusive tem este versículo aqui, bem citado e bem conhecido: porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Deus tinha falado já com Eli, agora fala com Samuel. Então vamos pensar um pouco na vida de Saul, seguindo a mesma linha que nós estamos pensando. Saul era o homem segundo o coração dos homens, mas não era por isso que ele não podia ser um homem de Deus. Como na parábola do semeador, a semente foi a mesma que caiu em vários corações. A semente que caiu naquela que diz boa terra, a boa terra não era boa, não era porque são pessoas boas, mas a ideia da boa terra é que ela deu lugar no coração, ela recebeu. E Saul podia ser um homem usado por Deus. Nós vemos até Samuel falando para ele que Deus deu oportunidade para ele ser um homem de Deus, mas ele seguiu seu próprio coração e o coração da nação desviada muitas vezes. Então aqui nós temos em Saul, Deus ele vai fazer um teste, uma prova com este homem, a prova da sua carne, a prova da sua natureza, porque Amaleque nos fala da carne. Então todos nós temos esta natureza. A pessoa foi salva, ela tem aí o Espírito Santo, tem a nova vida, mas a carne continua em nós. Nós vemos que com a morte de Cristo, Deus tomou providências também para resolver o problema da carne. Diz que nós fomos crucificados com Cristo, nós estamos mortos, fomos sepultados com Cristo, mas a carne está aí. Então, em Saul, Deus, de maneira ilustrativa aqui, nos mostra a nossa luta contra a carne, como nós reagimos. Acredito que não é a primeira vez que tratam desse assunto aqui, mas vale a pena repetir para nós chegar em Davi. Qual é a nossa atitude para com a carne? Não dar lugar para a carne. Nós vemos aqui que Deus mandou eliminar totalmente Amaleque.
desde os mais velhos até as crianças, os animais, tudo. Não só as coisas feias, mas as coisas bonitas. Então, a carne é um grande problema, porque muitas vezes nós podemos eliminar certas coisas feias da carne nas nossas vidas e permitir certas coisas que nós não achamos que isto vai ser problema, mas vai. Quando aparece Golias, um grande homem, nos fala de muita carne, né? Nós vemos que Saul é fraco. Agora, quando ele tem, aqui a hora da prova, ele roga nesta prova, ele autoriza, de maneira figurada, aquele crente permitindo certas coisas na sua vida que ele sabe Deus condena. Não é uma coisa que vão excluir da comunhão da igreja, não é uma coisa que todos vão condenar, mas não serve para você, não serve para mim. Isto está te afastando de Deus, está deixando você um crente formal, um crente carnal. Não, você mesmo sabe, você não é espiritual. E o problema é aquilo ou é aquelas coisas. Sabe? Pode ser pequenas coisas, como Saul, ele eliminou a maior parte das coisas. Sim, as coisas feias ele eliminou tudo, mas deixou o rei. O rei é uma coisa importante. Ele também deixou os animais melhores, mais bonitos. Mas Samuel pergunta para ele: será que Deus tem tanto prazer em sacrifício, mais do que obedecer? Não adianta procurar preencher com atividades cristãs a nossa falta espiritual. Isto não resolve. Não, tem que estar na reunião. Sim, eu estou lá, 8 horas, 7 horas, então eu estou lá. Tem que estar na ceia, tem que orar, tem que se levantar em adoração. Eu me levanto. Mas Deus quer a nossa obediência muito mais do que as nossas obras. Ele está fazendo uma pergunta para Saul: será que Deus tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Ele diz: o obedecer é melhor do que o sacrifício. Obediência se obedece aqui. O sacrifício pode ser feito com as mãos, com os pés, com a boca, mas a obediência começa aqui, e claro, vai aparecer nas nossas vidas. Então, quando nós vemos agora aparecendo Golias, a carne em todo o seu volume, nós vemos um homem fraco. Por isso que o crente tem que vencer, ir vencendo, eliminando tudo que é vestígios da carne, porque isto vai enfraquecendo você, vai enfraquecendo. Na hora de você ser útil para Deus, na hora de sermos útil para Deus, vamos ser fracos. Nós vemos um exército fraco aqui. Nós vemos Saul, ele era um grande homem, é dito que ele era maior, ele era mais alto e até mais bonito. Ele sobressaía dos seus ombros, ele era mais alto. Entre as pessoas, todos podiam enxergar ele. Pois é, mas ele era um homem fraco para Deus, não servia. Então podemos ter certas aparências e certas virtudes naturais, e parece que nós somos
mas Deus conhece o que nós não somos. Mas aparece aqui um jovem, diz que ele não era tão alto, né? Ruivo, meigo, loiro. Davi, ele tinha experiências com Deus. Nós vemos que Davi, ele tinha vencido um leão e um urso. O leão nos fala do diabo, o urso nos fala do mundo, Golias nos fala da carne. Então, na sua experiência com Deus, Davi estava crescendo. Ele já tinha vencido o urso, o mundo. O mundo não pode nos vencer. Os outros podem fazer, nós não podemos. Senão vamos ser fracos. Não podemos ser úteis para Deus. Ele tinha vencido o leão, uma figura do diabo. Mas agora faltava um último teste para Davi. Será que ele ia falhar como Saul? Saul falhou. Saul continua fraco diante da carne. Mas nós vemos que Davi, como ele age aqui? Da mesma maneira que ele agiu com o mundo, agiu com Satanás. Note as suas palavras. Ele fala no Senhor dos exércitos, o Senhor que me ajudou. Este homem está afrontando o Senhor. O Senhor me ajudou a vencer o mundo. O Senhor me ajudou a vencer o diabo. O Senhor vai me ajudar a vencer a carne. Será que Davi vence? Todos sabem, Davi vence. E não com as armas que Saul confiava, mas Davi vence com as armas simples, com aquilo que ele estava acostumado a vencer, o mundo e o diabo. Então, Deus, ele está, sem dúvida, fazendo uma grande obra neste mundo. Mesmo numa decadência generalizada espiritual do mundo religioso, do mundo que não quer Deus, mas ele está fazendo uma grande obra. Ele está preparando uma noiva para o seu filho. Uma noiva? Imagine um pai escolhendo uma noiva, como era a tradição oriental, para o seu filho, como fez Abraão para Isaac. Temos ali uma ilustração disso. Assim, Deus está preparando uma noiva. O mundo não sabe, mas ela tem que ser especial. É para o Filho de Deus. Esta noiva vai viver para sempre com ele. Nunca vão se divorciar, nunca vão se separar. Vão viver para sempre juntos. Deus está escolhendo aqui neste mundo de uma maneira secreta. O Evangelho é a voz de Deus para chamar essas pessoas para preparar a noiva do seu filho. Então, muitos aqui, se não todos, fazem parte desta noiva. Neste pequeno grupo, tem algumas pessoas que já fazem parte desta obra de Deus. Então, com essas palavras, nós podemos ser ajudados por Deus para conservar a nossa fidelidade a Deus e ver como Deus trabalha, como Deus quer que nós nos conduzimos, como o que Deus espera do seu povo. Então, o povo de Deus, a pessoa salva, pode se identificar com essas palavras. Nós podemos nos examinar, eliminar aquilo que percebemos e podemos ver por Deus, isto não combina, atrapalha a minha vida, atrapalha até a minha utilidade na igreja. E como eu faço parte
da noiva de Cristo, onde Efésios capítulo 5 apresenta ela sem ruga, sem mancha, sem defeito, sem desmerecer com o tempo. A sua beleza não vai passando com o tempo. Cada pessoa salva faz parte disto. Então, o salvo não é pouca coisa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.